Olhe só, você provavelmente cresceu ouvindo, direta ou indiretamente, que o cérebro envelhece como um relógio. Ano após ano, ele vai perdendo peças e você só assiste a isso acontecer. Memória piora, foco diminui, a mente fica mais lenta, normal da idade. Só que essa história está ficando velha, e o motivo é simples: ela não combina com o que a ciência está vendo na prática. Tem gente com 60, 70, 80 anos que mantém uma clareza mental que parece fora da curva. E não é porque nasceram com um cérebro especial. Em muitos casos, o cérebro delas foi treinado, protegido e reorganizado ao longo do tempo, como se a idade cronológica não tivesse a mesma autoridade lá dentro. E aqui vem a parte que muda tudo. O seu cérebro não é um órgão que apenas gasta com o tempo. Ele é um sistema vivo que responde ao que você faz, ao que você repete, ao que você evita e até ao que você acredita sobre si mesmo. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que está por trás dessa mente sem idade, os mecanismos que mantêm circuitos ativos, as decisões diárias que reduzem desgaste silencioso e as estratégias práticas que realmente fazem diferença, sem promessas mágicas, sem papo motivacional vazio. E conforme você entender isso, uma coisa vai ficar impossível de ignorar. Talvez você não esteja envelhecendo mentalmente porque é o destino. Talvez esteja envelhecendo porque aprendeu a viver de um jeito que ensina o seu cérebro a ficar mais velho. Antes de continuar, deixa eu te fazer um convite rápido, porque isso faz diferença de verdade. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor como a mente funciona e como aplicar isso na vida real, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que se preocupa em manter a mente afiada ao longo dos anos. E se em algum momento algo aqui fizer sentido para você, comenta. Eu leio, e isso ajuda o canal a crescer e levar esse conhecimento mais longe. Agora, vamos ao ponto central. Durante muito tempo, o envelhecimento cerebral foi tratado como um processo passivo, algo que simplesmente acontece, independentemente das suas escolhas. A narrativa era clara: o corpo envelhece e o cérebro vai junto, sem negociação. Mas a neurociência moderna começou a desmontar essa ideia peça por peça. Hoje, sabemos que o cérebro não é um órgão estático, preso a um roteiro biológico imutável. Ele é moldado constantemente pelas experiências que você vive, pelos estímulos que recebe, pelos desafios que enfrenta e, principalmente, pelos hábitos que você repete sem perceber. Quando falamos em mente jovem, não estamos falando de negar o tempo ou de buscar um cérebro infantilizado. Estamos falando de preservar algo muito mais valioso: capacidade de adaptação, clareza de raciocínio, flexibilidade mental e energia cognitiva. E o mais importante, isso não depende apenas de genética ou sorte. Depende de como você organiza o seu dia, como lida com o estresse, o que aprende, o que evita e até como interpreta o próprio envelhecimento. Ao longo deste vídeo, você vai entender como o cérebro realmente envelhece, o que acelera esse processo silenciosamente e, principalmente, como é possível intervir nele de forma prática e sustentável, não com fórmulas milagrosas, mas com decisões pequenas, repetidas, que reprogramam o funcionamento cerebral ao longo do tempo. A partir de agora, vamos desmontar a primeira grande ilusão que faz tanta gente acreditar que perder capacidade mental é inevitável. Quero começar desmontando uma ideia que foi repetida tantas vezes que acabou virando verdade: a de que o cérebro, com o passar dos anos, entra inevitavelmente em modo de decadência. Essa crença é tão forte que muita gente começa a se sentir mentalmente velha antes mesmo de qualquer alteração real acontecer. Um esquecimento aqui, uma dificuldade ali. E pronto. A narrativa interna se instala. Estou ficando velho. Minha cabeça não é mais a mesma. Isso é normal. Só que o cérebro escuta essa história e ele responde a ela. Durante décadas, a ciência acreditou que a maior parte das conexões neurais se formava na infância e juventude, e que depois disso o cérebro entrava em uma espécie de fase de manutenção, ou pior,
de perda progressiva. O problema é que essa visão nasceu mais da limitação das ferramentas científicas da época do que da realidade do cérebro humano. Quando os métodos de imagem avançaram, algo inesperado começou a aparecer. Pessoas mais velhas, submetidas a novos aprendizados, mudanças de rotina e desafios cognitivos, apresentavam alterações estruturais reais no cérebro, novas conexões, reorganização de áreas, aumento de eficiência em circuitos que antes pareciam enferrujados. Isso não combinava com a ideia de um cérebro condenado a apenas perder. Foi aí que um conceito começou a ganhar força e a virar um divisor de águas: neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar em resposta à experiência. Não só aprender algo novo, mas se refazer fisicamente a partir do que você vive, pratica e repete. E aqui está o ponto que muda tudo. Essa capacidade não expira com a idade. Ela pode diminuir se não for estimulada, sim, mas ela não desaparece. O que envelhece o cérebro não é o tempo em si, é a repetição excessiva do mesmo padrão, do mesmo caminho, da mesma rotina mental. Pensa no cérebro como uma cidade viva. As ruas mais usadas ficam largas, iluminadas, rápidas. As que não são usadas vão se estreitando, escurecendo, até quase desaparecerem. Quando alguém vive anos no piloto automático, fazendo sempre as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, reagindo com os mesmos padrões emocionais, o cérebro entende uma mensagem clara. Não precisamos de flexibilidade, só manutenção mínima. E aí sim, começa o que chamamos de declínio. Mas perceba a inversão importante aqui. O declínio não é o ponto de partida. Ele é uma resposta adaptativa. Estudos recentes mostram algo ainda mais provocador. A chamada idade cerebral frequentemente não coincide com a idade cronológica. 2 indivíduos com a mesma idade no documento podem apresentar cérebros com níveis de eficiência, conectividade e vitalidade completamente diferentes. E o que explica essa diferença? Não é apenas genética, é o ambiente que cada cérebro habitou ao longo da vida. Ambiente não só físico, mas mental e emocional. Um cérebro exposto constantemente a estresse crônico, sensação de ameaça, sobrecarga emocional e falta de recuperação entra em um estado inflamatório silencioso. Esse estado não destrói o cérebro de uma vez. Ele reduz a capacidade de adaptação, pouco a pouco. Por outro lado, cérebros que alternam desafio e recuperação, estímulo e descanso, curiosidade e segurança, tendem a preservar algo essencial: plasticidade funcional. E isso nos leva a um ponto que quase ninguém comenta. Muita gente associa envelhecimento cerebral apenas à memória. Mas o que costuma se deteriorar primeiro não é a memória em si. É a flexibilidade cognitiva, a capacidade de aprender algo novo, de mudar de estratégia, de sair de padrões antigos. Quando essa flexibilidade diminui, tudo parece mais difícil. Aprender cansa, novidades irritam, mudanças assustam, e o cérebro, para se proteger, começa a evitar o novo. Só que evitar o novo acelera exatamente aquilo que a pessoa teme. Aqui entra um detalhe poderoso. O cérebro não distingue muito bem entre não consigo e não tento. Para ele, ambos sinalizam a mesma coisa. Não precisamos investir energia aqui. E energia, no cérebro, é sobrevivência. Outro mito comum é achar que a perda cognitiva acontece de forma uniforme. Não acontece. O cérebro é altamente seletivo. Ele preserva o que é usado com significado e enfraquece o que se torna irrelevante. Isso explica por que algumas pessoas mantêm clareza mental impressionante em certas áreas, enquanto se sentem lentas em outras. Não é um colapso geral, é uma reorganização baseada no uso. E aqui entra uma pergunta desconfortável, mas libertadora. O quanto do que você chama de envelhecimento não é, na verdade, desuso dirigido, desuso de curiosidade, desuso de atenção profunda, desuso de desafio cognitivo real? Quando entendemos isso, algo muda internamente.
porque a responsabilidade deixa de ser um peso e vira uma possibilidade, não no sentido de culpa, mas no sentido de poder de intervenção. Se o cérebro responde ao que você faz repetidamente, então cada escolha diária, mesmo as pequenas, está ensinando algo a ele. Está dizendo, fique mais rígido, ou fique mais adaptável. Economize energia, ou continue se expandindo. E talvez a ideia mais perigosa de todas seja essa: já passou da hora. Essa crença, sozinha, já altera a forma como o cérebro se comporta. Expectativa molda desempenho. Quando você espera declínio, o cérebro reduz investimento. Quando você espera capacidade, ele tenta responder. Não porque pensamento positivo cria milagres, mas porque expectativa muda comportamento, e comportamento muda estrutura. A boa notícia é que a neuroplasticidade não exige grandes eventos, ela responde à consistência, à repetição, ao contexto, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Porque se o cérebro pode ser esculpido ao longo da vida, a próxima pergunta é inevitável. Quais hábitos realmente esculpem um cérebro mais jovem, mais resiliente e mais eficiente? É isso que vamos destrinchar na próxima parte. Agora que você já entendeu que o cérebro não é um órgão condenado a encolher com o tempo, precisamos falar do que realmente faz diferença no dia a dia. Porque neuroplasticidade não acontece no abstrato, ela acontece no hábito. Todos os dias, sem exceção, você está esculpindo o seu cérebro. A única pergunta é: em qual direção? O cérebro funciona como um sistema econômico extremamente eficiente. Ele fortalece aquilo que é usado com frequência e reduz investimento no que parece dispensável. Isso significa que cada rotina mental envia um recado claro: isso importa, ou isso pode ser ignorado. Vamos começar pelo primeiro grande escultor invisível, o desafio cognitivo real. Muita gente acredita que manter o cérebro ativo é resolver palavras cruzadas ou repetir tarefas conhecidas. Isso ajuda, mas só até certo ponto. O cérebro se adapta rápido ao que já domina. Depois disso, o estímulo deixa de gerar crescimento. O que realmente promove reorganização neural é o desconforto cognitivo controlado. Aquele momento em que você sente que está sendo puxado um pouco além do automático. Aprender um novo idioma é um exemplo clássico. Não pela língua em si, mas porque ele obriga o cérebro a criar novas associações, sons, estruturas gramaticais e padrões de significado. Isso ativa múltiplas regiões ao mesmo tempo, fortalecendo redes inteiras. Mas o princípio vai muito além disso. Resolver problemas complexos, aprender uma habilidade manual nova, mudar a forma como você executa tarefas simples, estudar um tema fora da sua zona de conforto, tudo isso força o cérebro a sair do caminho já pavimentado, e é fora desse caminho que novas conexões surgem. Agora, aqui está um ponto essencial. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade e novidade. 15 minutos diários de aprendizado real fazem mais pelo cérebro do que horas de repetição passiva. O segundo neuroescultor é frequentemente subestimado: o corpo em movimento. Durante muito tempo, exercício físico foi associado apenas à saúde cardiovascular ou estética. Hoje sabemos que ele é um dos estímulos mais poderosos para a regeneração cerebral. Quando você se movimenta, especialmente em atividades aeróbicas, o corpo libera substâncias que atravessam a barreira hematoencefálica e atuam diretamente no cérebro. Essas substâncias aumentam a sobrevivência de neurônios existentes e favorecem o surgimento de novos neurônios em áreas ligadas à memória e ao aprendizado. Não é exagero dizer que o exercício cria um ambiente químico favorável à plasticidade. E não precisa ser extremo. Regularidade é mais importante do que intensidade. Caminhadas, dança, bicicleta, treino funcional. O cérebro responde melhor à constância do que ao heroísmo ocasional. Além disso, movimento melhora a circulação, oxigenação e regulação do estresse. Tudo isso reduz o ruído interno que atrapalha foco, memória e clareza mental. O terceiro escultor é silencioso
e talvez o mais negligenciado: o sono. Dormir não é desligar, é reorganizar. Durante o sono profundo, o cérebro entra em um modo de manutenção intensiva. Ele consolida aprendizados, elimina resíduos metabólicos acumulados ao longo do dia e recalibra circuitos emocionais. Quando o sono é cronicamente insuficiente ou fragmentado, o cérebro passa a operar em modo de sobrevivência. Ele prioriza o básico e sacrifica funções de alto nível, como memória, criatividade e tomada de decisão. Muita gente tenta compensar isso com estímulos externos: café, açúcar, distração constante. Mas isso apenas mascara o problema, enquanto a base continua fragilizada. Se existe um hábito que envelhece o cérebro rapidamente, é a privação de sono tratada como algo normal. Agora, vamos falar de algo que envelhece o cérebro de forma ainda mais agressiva: o estresse crônico. Estresse pontual não é vilão. Ele é adaptativo. O problema é quando o corpo vive em estado de alerta permanente. Nesse estado, o cérebro direciona recursos para áreas de sobrevivência imediata e reduz investimento em regiões ligadas à memória, aprendizado e autorregulação emocional. Ao longo do tempo, isso altera a arquitetura cerebral. O que muita gente não percebe é que o estresse crônico não vem só de eventos grandes. Ele vem da ruminação constante, da sensação de urgência contínua, da falta de pausas reais. Treinar o cérebro para sair do modo ameaça e entrar no modo recuperação é um dos maiores atos de preservação cognitiva que existem. Práticas simples de respiração, momentos de silêncio, pausas sem estímulo, contato com a natureza. Tudo isso sinaliza ao cérebro que ele pode baixar a guarda. E um cérebro que baixa a guarda aprende melhor. Existe ainda um neuroescultor invisível que amarra todos os outros: atenção. O cérebro muda de acordo com aquilo a que você presta atenção repetidamente. Atenção é como um holofote que diz: isso merece recursos. Quando a atenção está constantemente fragmentada, pulando de estímulo em estímulo, o cérebro se adapta a isso. Ele fica rápido para trocar de foco, mas fraco para sustentar profundidade. Com o tempo, isso se traduz em dificuldade de concentração, sensação de mente cansada e aprendizado superficial. Treinar atenção sustentada, mesmo que por poucos minutos, fortalece circuitos essenciais para a clareza mental e resistência cognitiva. E aqui está o ponto-chave desta parte. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O cérebro não exige revolução. Ele responde à consistência inteligente. Pequenos ajustes, feitos diariamente, acumulam efeito estrutural ao longo do tempo. É assim que cérebros permanecem jovens, não porque evitam o tempo, mas porque continuam dialogando com ele. Na próxima parte, vamos falar de um tema que influencia tudo isso de forma profunda e muitas vezes invisível: o que você coloca para dentro do corpo e como isso conversa com o cérebro. Quero que você entenda algo fundamental antes de entrarmos nos detalhes. O cérebro não funciona isolado. Ele responde, minuto a minuto, ao ambiente químico criado pelo seu próprio corpo. E grande parte desse ambiente é definida pela alimentação. Não estamos falando aqui de dieta no sentido estético. Estamos falando de matéria-prima neural. O cérebro representa apenas cerca de 2% do peso corporal, mas consome aproximadamente 20% da energia do corpo em repouso. Isso já diz muito. Ele é metabolicamente exigente e extremamente sensível à qualidade do combustível que recebe. Durante muito tempo, nutrição e cognição foram tratadas como assuntos separados. Hoje, essa divisão não se sustenta mais. Estudos epidemiológicos e experimentais começaram a mostrar um padrão claro. Populações com determinados hábitos alimentares apresentam taxas significativamente menores de declínio cognitivo, demência e perda de memória ao longo do envelhecimento. Um dos padrões mais consistentes ficou conhecido como o que muitos chamam de mente mediterrânea. Não é uma dieta rígida, nem um protocolo fechado. É um conjunto de princípios alimentares que criam um ambiente favorável à saúde cerebral.
alimentos naturais, pouco processados, ricos em gorduras boas, fibras, micronutrientes e compostos anti-inflamatórios. O cérebro envelhece mais rápido em ambientes inflamatórios, e muitos alimentos modernos criam exatamente esse cenário. Excesso de açúcar, ultraprocessados, gorduras industriais e picos constantes de glicose não atacam o cérebro de forma direta e imediata. Eles fazem algo mais sutil, aumentam inflamação sistêmica, prejudicam a sensibilidade à insulina cerebral e comprometem a comunicação entre neurônios. Com o tempo, isso afeta a memória, foco e velocidade de processamento. Agora, vamos aos nutrientes que mais aparecem associados à preservação cognitiva. O primeiro deles é o ômega 3. O cérebro é composto em grande parte por gordura, e o ômega 3 é um dos principais componentes das membranas neuronais. Ele influencia diretamente a fluidez dessas membranas, o que afeta a comunicação entre as células. Níveis adequados de ômega 3 estão associados a melhor memória, maior plasticidade e menor risco de processos neurodegenerativos. Ele é encontrado principalmente em peixes de água fria, sementes e oleaginosas. Outro grupo essencial são os antioxidantes. O cérebro é altamente vulnerável ao estresse oxidativo, um processo que danifica células ao longo do tempo. Frutas, vegetais, ervas e especiarias ricas em antioxidantes ajudam a neutralizar esse processo, protegendo estruturas neurais. Aqui, variedade importa mais do que quantidade. Cores diferentes no prato significam compostos diferentes, atuando em conjunto. As vitaminas do complexo B também desempenham um papel crucial. Elas participam da produção de neurotransmissores e da manutenção da bainha de mielina, que isola e acelera a transmissão dos sinais nervosos. Deficiências nessas vitaminas estão associadas à fadiga mental, lapsos de memória e maior risco de declínio cognitivo ao longo do tempo. Mas talvez a área mais fascinante e mais recente da ciência seja o estudo do eixo intestino-cérebro. Durante muito tempo, o intestino foi visto apenas como um órgão digestivo. Hoje, sabemos que ele abriga trilhões de micro-organismos que influenciam diretamente o cérebro. Esse microbioma intestinal participa da produção de neurotransmissores, regula a inflamação e envia sinais constantes ao sistema nervoso central através de vias neurais e hormonais. Um intestino desequilibrado pode amplificar a ansiedade, prejudicar clareza mental e afetar o humor de forma persistente. Por outro lado, um microbioma saudável cria um ambiente mais estável para o cérebro funcionar bem. Fibras, alimentos fermentados e variedade alimentar são peças-chave nesse equilíbrio. Agora, deixa eu te alertar sobre um erro comum. Muita gente tenta resolver tudo com suplementos. Eles podem ajudar em contextos específicos, mas não substituem um padrão alimentar consistente. O cérebro responde melhor a contextos do que a intervenções isoladas. Outro ponto importante: regularidade. O cérebro gosta de previsibilidade metabólica. Picos e quedas constantes de energia exigem adaptação contínua e geram estresse interno. Uma alimentação mais estável ajuda a manter foco e disposição mental ao longo do dia. Não se trata de perfeição, se trata de direção. Cada refeição é uma conversa com o cérebro. Ela pode dizer: aqui está um ambiente seguro e nutritivo. Ou, prepare-se para a instabilidade. E ao longo dos anos, essas conversas constroem um padrão. O que você come hoje não define seu cérebro amanhã, mas o que você repete por anos te define. Na próxima parte, vamos falar de algo que nenhuma cápsula substitui e que tem um impacto profundo na longevidade cognitiva: conexão humana, propósito e vida social ativa. Existe um fator que protege o cérebro de forma tão poderosa quanto exercício, aprendizado e alimentação, e, ainda assim, é um dos mais negligenciados quando falamos de saúde mental ao longo da vida: conexão humana real. O cérebro humano não evoluiu para funcionar isolado.
Ele se desenvolveu em contextos sociais, onde leitura emocional, cooperação, conflito, empatia e comunicação eram questões de sobrevivência. Quando esse estímulo desaparece, algo fundamental se perde. A solidão não é apenas um estado emocional, ela é um estado neurológico. Estudos mostram que isolamento social crônico está associado a maior inflamação, aumento do estresse basal e aceleração do declínio cognitivo. Não porque a pessoa pensa menos, mas porque o cérebro recebe menos estímulos complexos e menos feedback emocional. Interações humanas exigem muito do cérebro. Elas ativam memória, atenção, linguagem, regulação emocional e tomada de decisão ao mesmo tempo. É um treino cognitivo completo, vivo, imprevisível e altamente adaptativo. Quando essas interações diminuem, o cérebro perde uma fonte essencial de desafio e nutrição emocional. Mas aqui é importante fazer uma distinção. Quantidade não é qualidade. Estar cercado de pessoas não garante conexão. O que protege o cérebro são vínculos que envolvem presença, troca e significado. Conversas superficiais não substituem relações em que você precisa ouvir, interpretar, responder e se ajustar emocionalmente. Outro ponto crucial é a novidade social. Interagir sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos contextos, mantém o cérebro confortável, mas não necessariamente flexível. Quando você se expõe a novas perspectivas, culturas, opiniões e histórias de vida, o cérebro é obrigado a sair de atalhos mentais. Isso fortalece a flexibilidade cognitiva, a empatia e a capacidade de adaptação, exatamente as funções que tendem a enfraquecer com o tempo quando não são usadas. Participar de grupos, projetos comunitários, cursos presenciais ou atividades coletivas cria um tipo de estímulo que nenhum aplicativo substitui. E aqui entra um fator ainda mais profundo: propósito. Pessoas que sentem que fazem parte de algo maior, que contribuem de alguma forma, ou que têm um papel ativo em suas comunidades, apresentam menor risco de comprometimento cognitivo ao longo da vida. Propósito não precisa ser grandioso, ele precisa ser real. Cuidar de alguém, ensinar algo, compartilhar experiência, ajudar um grupo, tudo isso cria um senso de utilidade que o cérebro interpreta como sinal de relevância. E o cérebro preserva o que considera relevante. Existe uma diferença importante entre envelhecer se retirando do mundo e envelhecer participando dele. No primeiro caso, o cérebro reduz investimento. No segundo, ele se mantém em estado de adaptação contínua. Agora, vamos falar de algo que costuma passar despercebido: emoções sociais. Sentimentos como pertencimento, reconhecimento e segurança social regulam sistemas profundos do cérebro ligados ao estresse e à inflamação. Quando esses sistemas estão equilibrados, o cérebro funciona com mais clareza e eficiência. Por outro lado, ambientes sociais tóxicos, marcados por conflito constante, crítica excessiva ou insegurança, podem acelerar desgaste cognitivo, mesmo quando há interação. Ou seja, não é só se conectar, é com quem e como. Muita gente, com o passar dos anos, começa a reduzir a vida social por cansaço, rotina ou medo de mudanças. O problema é que essa redução raramente é neutra. Ela envia ao cérebro uma mensagem perigosa: já não precisamos nos adaptar tanto, e adaptação é juventude cognitiva. O cérebro que continua socialmente ativo mantém circuitos ligados à leitura emocional, linguagem e tomada de decisão funcionando de forma integrada. Ele continua treinando algo essencial: responder ao inesperado. Agora, deixa eu te provocar com uma pergunta simples. Quantas conversas reais, profundas e estimulantes você tem por semana? Não mensagens rápidas, não respostas automáticas, conversas que exigem presença. Se a resposta for poucas, isso não é um julgamento, é um ponto de intervenção. Porque conexão é um hábito, e como todo hábito, pode ser reconstruído. Na próxima parte, vamos integrar tudo o que você viu até agora em algo prático:
aplicável e sustentável. Um plano claro para proteger e expandir sua saúde cerebral ao longo dos anos. Até aqui você entendeu algo essencial. Uma mente jovem não é resultado de sorte, genética privilegiada ou negação da idade. Ela é construída e, principalmente, mantida. Agora, o desafio não é mais saber o que funciona. É saber como viver isso sem transformar o cuidado com o cérebro em mais uma obrigação pesada na sua rotina. Porque o cérebro não responde bem à rigidez extrema. Ele responde a sistemas simples, repetíveis e com significado. O primeiro passo do plano sem idade é parar de pensar em hábitos isolados e começar a pensar em ecossistemas de comportamento. Seu cérebro não separa exercício, alimentação, sono, aprendizado e relações como categorias independentes. Ele sente o conjunto. Quando o conjunto é coerente, ele funciona melhor. Quando é caótico, ele entra em modo de economia. Então, a pergunta não é: qual hábito eu preciso adicionar? É: qual ambiente eu estou criando para o meu cérebro todos os dias? Vamos traduzir isso em prática. Comece pelo mínimo sustentável. Um cérebro saudável não nasce de picos de motivação, mas de repetições pequenas que não geram resistência. Em vez de prometer grandes mudanças, escolha microcompromissos claros. Um bloco curto de aprendizado novo por dia, algum tipo de movimento físico frequente, um horário de sono minimamente protegido, uma refeição pensada com o cérebro em mente, um momento real de conexão humana. Isso não parece revolucionário, mas o cérebro não evolui com revoluções. Ele evolui com constância. O segundo pilar do plano é aprender continuamente, de verdade. Aprender não é consumir informação passivamente. É se colocar em situações onde você precisa pensar, errar, ajustar e entender. Aprender algo novo ao longo da vida é um dos maiores fatores de proteção cognitiva já identificados. Não importa o tema, importa o esforço mental envolvido. O cérebro interpreta aprendizado contínuo como sinal de futuro, e onde há futuro, ele investe. Aqui entra algo fundamental: curiosidade ativa. Curiosidade não é um traço fixo, é um músculo. E como todo músculo, enfraquece quando não é usado. Quando você faz perguntas, explora novas ideias e se permite não saber, o cérebro se expande. Quando você se fecha no já sei, ele se contrai. O terceiro pilar é abrir espaço para a novidade. Rotina excessivamente rígida envelhece o cérebro. Não porque rotina seja ruim, mas porque ela reduz estímulo inesperado. Introduzir pequenas variações, novos caminhos, novas atividades, novos contextos, mantém o cérebro em estado de alerta saudável. Novidade não precisa ser radical, ela precisa ser regular. O quarto pilar é reduzir o desgaste invisível. Você pode fazer tudo certo e ainda assim sentir a mente cansada se viver em estado de sobrecarga constante. O cérebro precisa de períodos reais de recuperação. Isso significa aprender a sair do modo urgência, pausas sem estímulo, momentos de silêncio, tempo sem consumo excessivo de informação. Descanso não é luxo, é manutenção. O quinto pilar é significado. Um cérebro que sente que sua vida tem sentido funciona melhor. Isso não é filosofia, é neurobiologia. Significado regula sistemas profundos ligados à motivação, resiliência e aprendizado. Você não precisa encontrar o grande propósito. Precisa saber por que acorda e para quem aquilo importa. Agora, deixa eu ser muito clara com você. Não existe plano perfeito, existe plano vivido. O erro mais comum é transformar o cuidado com o cérebro em mais uma fonte de cobrança. Isso gera o efeito oposto. O cérebro responde melhor quando percebe coerência, não pressão. A ideia de uma mente sem idade não é negar o tempo, é dialogar com ele de forma inteligente. Cada escolha diária é um voto por rigidez ou por adaptação, por desgaste ou por vitalidade. E quanto mais cedo você entende isso, mais poder você ganha.
Vamos revisar rapidamente os pontos principais que discutimos para consolidar o que você aprendeu até aqui. 1. A ilusão do declínio cognitivo. O cérebro não é condenado ao envelhecimento, e o declínio cognitivo não é inevitável. A neuroplasticidade mostra que o cérebro pode se reorganizar e adaptar ao longo de toda a vida. O que realmente envelhece a mente é a falta de estímulos, de desafios e de hábitos que mantenham o cérebro ativo. 2. Os neuroescultores, hábitos diários, como o aprendizado constante, exercício físico, sono de qualidade e controle do estresse, são fundamentais para manter o cérebro jovem e flexível. O desafio cognitivo real é o que realmente gera crescimento e novas conexões neurais. 3. Nutrição para o cérebro. O que você come influencia diretamente o funcionamento do seu cérebro. Alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes, vitaminas do complexo B e fibras são essenciais para a saúde cerebral. O microbioma intestinal também desempenha um papel importante, influenciando o humor e a clareza mental. 4. Conexão social e resiliência cognitiva. O cérebro se desenvolveu para funcionar em um contexto social. A solidão, por outro lado, acelera o declínio cognitivo. Conexões significativas, novas experiências sociais e um senso de propósito são fundamentais para manter a mente ativa e resiliente. 5. Plano de ação sem idade. O plano para manter a mente jovem é construir uma rotina diária que equilibre aprendizado, movimento, nutrição, descanso e conexão. O segredo não está em fazer mudanças radicais, mas em criar um ambiente diário que favoreça o funcionamento saudável do cérebro. Consistência é a chave. Conclusão final. Você pode até não poder controlar o tempo, mas pode controlar o ambiente no qual o seu cérebro vive. O envelhecimento cerebral não precisa ser algo passivo. Ao contrário do que se pensava, o cérebro é plástico e adaptável ao longo de toda a vida. E a boa notícia é que, ao adotar hábitos inteligentes, você pode moldar o seu cérebro para se manter jovem, ágil e resiliente, independentemente da sua idade cronológica. A neuroplasticidade é sua aliada. A alimentação adequada, o exercício, o aprendizado contínuo, a conexão social e o descanso são os pilares que sustentam essa aliança. Não importa se você está no início da jornada ou já avançando na vida. Nunca é tarde demais para começar a reconfigurar seu cérebro. Eu te desafio a olhar para sua rotina com novos olhos. Pergunte-se: estou criando um ambiente que favorece meu cérebro ou estou deixando ele funcionar no piloto automático? Comece pequeno, mas comece. A mudança está ao alcance de todos, e o futuro do seu cérebro é mais promissor do que você imagina.